Olá, bem-vindos à Bíblia, bem-vindos à Santa Palavra de Deus. Que alegria estarmos mais uma vez aqui para continuar entendendo como o ser humano foi envolvido no grande conflito aí entre o bem e o mal, né? Aquele conflito que se iniciou justamente no céu, é o que nós já vimos aí, né? Bem-vindos ao seu canal que te leva para dentro das páginas das Escrituras Sagradas. O livro mais fácil de se entender do mundo chama-se Bíblia Sagrada. Você vai entender por que eu estou te falando isso. Bem, já que estamos falando do assunto, chegamos agora ao verso 22, quando Deus diz assim, do capítulo 3 de Gênesis, onde Deus diz: Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tornou como um de nós, sabendo ou conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, diz o verso 23, por isso lançou fora do jardim, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Você percebe que nós estamos diante de um texto muito interessante, não é verdade? E nesse texto bíblico nós temos algumas coisas importantes para nós entendermos, para nós compreendermos aqui. Percebam vocês que Deus então diz: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Por que Deus diz isso? Porque agora o homem sabia o que era o mal. Sabia o que era o mal. Antes disso, o homem não sabia o lado ruim das coisas, mas agora o homem descobriu, depois que desobedece a Deus, comendo daquele fruto que Deus haviam eles proibido de assim fazer. Estamos então diante de um texto aqui maravilhoso. Então Deus disse, agora o homem se tornou como nós. Quando Deus diz assim, o homem se tornou como nós, Deus está simplesmente dizendo a situação em que o homem agora passará a viver. Claro que o homem não é um Deus, o homem não é igual a Deus no sentido de poder, de saber alguma coisa, mas o homem se tornou, de fato, digamos assim, conhecedor do bem e do mal. O homem agora começa a usufruir do mal. Quando ele vivia no Éden, vivia tranquilo, jardim do Éden, tinha tudo o que ele precisava, não sabia o que era dor, não sabia o que era sofrimento, mas agora o homem passa a saber também o que é o sofrimento, e isso na prática. O pior de tudo é que o homem passa a saber tudo isso na prática. Mas nós estamos diante de algo muito interessante que chama a nossa atenção de fato e de verdade. E você precisa compreender isso aqui. E o interessante diante dessa situação toda é o seguinte, é que além deles serem expulsos, além de perderem tudo, né? Porque perderam tudo. Perderam o jardim do Éden, perderam o direito à vida eterna, perderam o relacionamento de forma direta com Deus, perderam tudo isso. E como se não bastasse, quando chegamos no capítulo 4 aqui de Gênesis, nasce 2 filhos na casa de Adão e Eva. Interessante que nasce o Caim e depois nasce Abel. Você conhece essa história? E Deus havia pedido para eles, para de tempo em tempo oferecer a ele, a Deus, um sacrifício. Esse sacrifício seria um sacrifício de animal. Porque sem derramamento de sangue, é o que a Bíblia diz, não há remissão de pecados. Mas acontece algo muito triste. Sabe por quê? Porque Caim constrói um altar, como Deus pediu. Só que Abel também constrói um altar. Abel levou até ao altar para oferecer a Deus o melhor que ele tinha. Caim também, por sua vez, leva o melhor. Aí você pode então me dizer assim, então Caim não errou? Sim, Caim errou. Porque o que Deus havia pedido não era um sacrifício de frutas, de legumes, de cereal, de frutas, não. O que Deus havia pedido era um sacrifício de animal. O sacrifício que Caim fez para Deus foi quase perfeito. Só que tem um detalhe. O quase perfeito para mim é totalmente imperfeito para Deus. A maneira como eu estou adorando a Deus, como nós estamos adorando a Deus, o tipo de culto que eu estou prestando a Deus, se não for a maneira como Deus pediu, está errado. E eu quero dizer um detalhe para você muito interessante aqui, baseado na história de Caim. O sacrifício dele foi quase perfeito. Cuidado com os cultos quase imperfeitos. Porque o culto quase perfeito não é um culto perfeito como Deus pede de nós.
Fizeram então os altares, cada um levaram os seus sacrifícios, e Abel, na sua simplicidade, fez justamente o que Deus pediu. Meu amigo, o que Deus pede de mim e de você? Ore comigo. Papai do céu, obrigado pela sua palavra, dê-nos a tua bênção e abençoa essa pessoa mais uma vez que está orando conosco, nos ajude na compreensão da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Lembrem sempre que a voz é nossa, mas a palavra é a palavra de Deus.